começando mais uma edição aqui do podcast Corneta, edição de número 11, número de Romário, de Neymar Júnior, de Pepe, o canhão da Vila. Quem mais? Bento, fala aí mais um camisa 11 histórico. Ángel Romero, né? Ángel Romero, muito bem, muito bem. Rivelino na Copa de 70. É isso, eu sou o João Sampaio, como vocês já ouviram aqui a voz dele, estou aqui hoje com o Bento pra gente trocar uma ideia sobre vários assuntos, vários tópicos. Enfim, aquela coisa, não esquece de seguir a gente no Spotify, se inscrever no YouTube, dar uma olhada lá no canal do Sport News Mundo, que é onde saem as edições do podcast. Segue a gente por aí e vamos que vamos. Hoje, o que temos no nosso menu de hoje, Bentinho? Fala pra mim. Bom, primeiro mandar um salve para a galera, mandar um salve para o Campos que não está aqui conosco. Bom, hoje a gente tem alguns temas, mas tá né? vivo, tá? Ele tá vivo, não é que ele não está mais. Porque às vezes fala, ele não está mais entre nós, parece que o cara não, tá vivíssimo, só tava com compromisso hoje, não pôde gravar. Tanto está vivo que é ele que vai fazer a edição do nosso programa, né? Ele que faz. A gente tem 3 temas hoje, né? O 2 e a gente vai comentar um pouquinho no final os resultados da semana. Infelizmente a gente não está gravando depois do derby, então eu vou só dizer aqui, né, a minha aflição já desde ontem, que eu tô de assistir esse jogo e ver meu time ganhar, se Deus quiser. E aí a gente vai falar um pouco sobre Champions, né? Já temos os times que vão para as quartas de final, ainda não saiu o sorteio. Vamos falar um pouco da polêmica que o Jamie Gallagher trouxe na TV inglesa sobre os gols do Pelé e os gols do Cristiano Ronaldo, que acho que é um tema bem importante que esbarra em diversas situações, não só futebolísticas, mas também sociais e evidentemente coloniais também, né? E por fim a gente vai comentar um pouco os joguinhos de Copa do Brasil, etc., comentar os resultados. Lembrar que o Fluminense foi derrotado, por exemplo, para o Olímpia ontem, né? E não se classificou para a Libertadores. Classificação heróica do América de Minas também. Pois é. E tivemos rodada de Champions League, teve coisa pra caramba acontecendo essa semana no futebol. Então vamos que vamos. Por onde será que a gente começa? Quer começar falando um pouquinho da sua expectativa pro derby dessa quinta-feira? Gravamos na quinta-feira, o episódio sai na sexta, infelizmente, né, gravamos antes do derby, como o Bento falou, mas é bom também que a gente faz aquela expectativa, né, aquele pré-jogo, como é que estão as emoções, principalmente do Bento. As minhas nesse jogo eu tô mais neutro, na verdade, assim, vou falar a verdade, vou ser sincero aqui com vocês que ouvem o podcast Corneta. Eu tô torcendo pro Corinthians nesse jogo, porque eu não aguento mais Palmeiras na minha vida. Não tem nada, assim, nada pessoal com os palmeirenses da minha vida, pessoas queridas, pessoas maravilhosas, mas eu não aguento mais, cara. Palmeiras ganhando tudo, entendeu? Eu não aguento mais o Abel Ferreira, no bom sentido, não aguento mais porque ele é bom demais. Esse cara é bom demais, e o jeito que a imprensa brasileira trata ele é absolutamente nojento. Benfica tinha que vir buscar ele logo, porque ele merece mais do que isso, e porque eu quero que ele pare de ganhar do meu time. Porque, sinceramente, eu acho que esse Campeonato Paulista já tá na mão do Palmeiras de um jeito. Eu vou ficar muito surpreso se outro time for campeão, porque esse time do Abel é muito sólido, muito competente, muito difícil ganhar desses caras, bicho. Então hoje eu sou Timão. Fala pra mim. Assim, eu reforço tudo que você disse, assim, né? O Abel faz um certo mal para a cidade de São Paulo, porque ela fica um pouco desequilibrada, né? Vamos ver, cara. Eu gostei muito da performance do Corinthians contra a Ponte Preta. O Corinthians jogou muita bola. Não é aquela coisa, é Ponte Preta e, enfim, eu não consigo ver esse time espremendo o Palmeiras no Allianz Parque, né? Eu acho muito improvável. Então é um jogo que, cara, é muito difícil escolher o que o Corinthians vai fazer, né? Eu, se fosse o Vitor Pereira, estaria bem receoso com as minhas decisões. Elas iam passar muito por fortalecer o meio de campo e botar mais um volantinho por aí, né? E, enfim, se proteger, porque o Palmeiras tem um contra-ataque muito rápido. O Gil não é um zagueiro rápido. Naquele 4-0 que o Palmeiras meteu no meu time, o Gil foi um dos caras que mais estava perdido com a marcação alta, que o Wagner Mancini se propôs a fazer em cima do Palmeiras.
Então, assim, cara, emoções da flor da pele, mas é o primeiro derby do ano. Vamos ver qual que é, né? Porque se, eventualmente, o Corinthians pode enfrentar o Palmeiras 4 vezes em um mês e meio, se eu não me engano. Porque tem a primeira rodada do Brasileiro. Caso chegue na final, tem os 2 jogos e tem mais esse derby de hoje. Então, acho que já tá valendo a cabeça do Vitor Pereira nesse jogo, assim, né? Se ganhar, acho que vai ser muito bom para ele. E você, olha, assim, eu tenho que tomar cuidado para falar da Ponte Preta, porque o meu time, Santos Futebol Clube, mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, chega à última rodada de um Campeonato Paulista com chances matemáticas de rebaixamento, concorrendo justamente com a Ponte Preta. Se a Ponte Preta ganhar e o Santos perder, a gente está na roça. Mas, vou me arriscar aqui a dizer uma coisa que, na verdade, é difícil de negar. Esse time da Ponte Preta é muito ruim. O do Santos também, depende de uma coisa da outra, mas esse time da Ponte Preta é horroroso. Então, assim, eu diria que foi muito, muito bacana o jeito que o Corinthians jogou. Foi, acho que, possivelmente o melhor jogo do Corinthians esse ano até agora. Mas tem que ser feita essa ressalva de que o time da Ponte Preta é absolutamente lamentável. Assim. É um desrespeito à história centenária e gloriosa da Macaca. Esse time que tem se arrastado por aí. E que é, no momento, quem tem mais chances de ser rebaixado. Claro que eu não vou cravar nada, porque quem tá do outro lado ali é meu time. Mas... E você, se Vitor Pereira fosse, Bento, como que você escalaria esse time do Corinthians? Como é que estão as opções ali? Porque eu sei que o Corinthians tá cheio de volante atacante, né? Volante de infiltração. Paulinho, grande goleador. O Juliano é um cara um pouco mais ofensivo. O próprio Cantilho, não é um cara de infiltração na área, mas é um cara mais de distribuição, de passe, não tanto de marcação. O Gabriel foi embora, né? O cão de guarda que tinha ali, que eu particularmente nunca fui muito fã do futebol dele. Aliás, até era lá no Botafogo quando surgiu, mas depois vi que não virou o jogador que eu achava que ia ser. Quem que ainda tem lá no Corinthians com essa característica mais de marcação, de dar uma trancada no meio de campo? Como você armaria esse time? Eu tenho uma coisa assim, já há muito tempo, desde que o Paulinho foi anunciado no Corinthians, eu acho que tem jogos contra times fora de casa, times grandes fora de casa, que acho que você precisa fazer uma escolha entre Paulinho e Renato Augusto. Porque eles não conseguem manter a intensidade, os dois juntos, e, enfim, produzir tanto, né? Ainda mais num gramado que não é o de Itaquera, com torcida fora de casa. E aí eu fico pensando que um Duqueiroz de segundo e o Cantillo de primeiro talvez fizesse mais sentido com ou Paulinho ou Renato Augusto. Assim, tirar o Renato Augusto eu acho meio, assim, uma tragédia, mas por outro lado o Paulinho é um cara mais incisivo que pensando que o Corinthians pode ter mais situações de contra-ataque, acho que é um jogador mais adequado a isso. Lá no Morumbi, por exemplo, o Renato sofreu muito com a marcação. Tudo bem, era do Rodrigo Nestor, que é um jogador que não é um marcador propriamente dito, mas aquele gramado molhado, torcida contra e um cara em cima dele, ele se atrapalhou muito e não conseguiu jogar. O Paulinho, por outro lado, quase que mete um gol, né? Então, eu fico sempre pensando se não é o caso desses jogos fora de casa contra time grande, escolher um dos dois. Às vezes até pode ser o Juliano e nem o Paulinho nem o Renato Augusto. Eu sei que isso pode parecer um pouco radical, mas eu vejo assim, sabe? Eu acho que o Du é um cara que tem recuperação no meio de campo, ele marca, ele tem bom passe e você fortalece o time, assim, você deixa um cara mais forte, um cara mais rápido. Então, não sei, eu entraria numa dessa maneira, assim, né? Tentando proteger um pouco mais o Cantillo, que também, assim, o Cantillo tem seus desarmes e tal, só que o time precisa estar em cima para ele conseguir desempenhar dessa maneira, né? Então, assim, eu não entraria com os dois meio-campistas hoje, assim. Eu acho que esse time do Palmeiras é muito, 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 muito difícil de bater. E um dos únicos jeitos de jogar contra eles é entregando a bola para eles, né? Então eu entendo quando você diz que o Renato Augusto, talvez, por mais craque que seja, né? Sou muito fã. Aliás, quem não é fã do futebol do Renato Augusto é maluco, né? Mas ele é um cara para controlar o jogo, né? Um cara para controlar e eu acho que contra o Palmeiras
talvez não seja a melhor opção, né? Porque eu acho que é isso que o time do Palmeiras mais gosta, que o outro time queira controlar o jogo e... Enfim, eu acho que é melhor dar a bola para eles, porque o Palmeiras tem um pouco mais de dificuldade com um jogo um pouco mais propositivo, né? Às vezes o Juliano... Palmeiras... Às vezes o Juliano tem... O Juliano é um cara que toca mais rápido, né? Ele é menos talentoso que o Renato, faz menos gol do que o Paulinho, mas ele é um cara que, enfim, é aquele domina, passa e solta a bola com mais agilidade do que eles, né? Então, às vezes, também poderia ser uma opção. E você tá com expectativas boas pro trabalho do novo Portuga do Timão? Vocês foram lá buscar um para vocês? Nossa, com certeza, cara. Eu assim, é isso. Eu tinha problemas com o Silvinho, mas eram problemas, assim, críticas razoáveis de trabalho. Eu nunca xingaria um treinador aos 38 do segundo tempo com uma chance ainda de empatar contra um rival, né? Como a torcida que não estava no setor norte, ou seja, as organizadas, fez, né? Mas, por outro lado, é isso, cara. O Silvinho era um treinador que tinha ideias muito cristalizadas, né? Ideias, assim, de um time muito estático. E acho que o Vitor Pereira já traz, no segundo jogo dele, né? Troca aos 38 do primeiro tempo. Eu acho isso uma delícia. O Sampaoli fazia isso muitas vezes, né? Os jogadores do Corinthians ficaram treinando depois do jogo. Eu acho isso uma delícia. O Fagner foi virar terceiro zagueiro pela esquerda no final do jogo. Botou o Mantuan e o Adson de ala e ponta direita. Essas coisas são interessantes, assim, né? São coisas que, você fala, isso é uma riqueza de possibilidades, né? Uma riqueza tática maior, né? Eu acho que técnico bom, técnico com repertório, a gente logo percebe, logo faz efeito. Às vezes o efeito não é nem tanto nos resultados, mas o desempenho já dá para reparar ali que é de outro tipo. Eu digo isso também porque eu acho que a chegada do Fábio Bustos no Santos fez uma diferença já brutal no jeito do time jogar em relação ao Carille. Por mais que tenha nos últimos 2 jogos tenha sido um empate e uma derrota, no jogo contra a Ferroviária o Santos criou muitas chances, fez 6 gols, 3 foram anulados e tomou 3 gols em falhas individuais patéticas, porque tem jogadores muito ruins que entram em campo porque o elenco é desqualificado, então você é obrigado a colocar jogadores horrorosos em campo. E eles falham e seu time toma gol. E aí, até nesse jogo, a infelicidade de um dos melhores, possivelmente o melhor jogador do Santos nos últimos muitos tempos, que é o João Paulo, ter falhado no Tá Numa Noite Boa. Agora, ele tem crédito infinito. Ali, realmente, o que ele já salvou esse time é brincadeira. Mas também contra o Palmeiras, o Santos estava fazendo estava competindo com um time muito melhor, com um trabalho muito mais sólido. Estava fazendo o primeiro tempo razoável. Botou até uma bola na trave e tal. E aí vai lá um cidadão e enfia o pé na cara do atacante do Palmeiras dentro da área. Toma o cartão vermelho que já era para ter tomado no outro pé que enfiou na cara de outro palmeirense 5 minutos antes. É um pênalti, uma expulsão, acabou o jogo, né? Não tem o que fazer. Então, assim, o Santos segue sendo afundado por falhas individuais de jogadores medíocres, mas o trabalho do técnico dá pra perceber que já fez uma diferença. O Fábio Bustos, ele foi treinador do Barcelona de Guayaquil na temporada passada. Veio do Barcelona de Guayaquil, levou o Barcelona à semifinal da Libertadores. E me interessava aquele Barcelona, cara. Um time bom, assim. Pô, deu um calor no Flamengo nos 2 jogos, cara. E eu acho que o técnico, hoje, o técnico competente, a principal diferencial que eu vejo, que é uma coisa que o Abel faz no Palmeiras... inclusive estava vendo um vídeo de um canal de YouTube muito bom para quem curte conteúdo, para quem entende inglês, que é um conteúdo sobre futebol em inglês. Tem um canal que se chama Tifo, que são os ingleses lá que falam bastante sobre futebol. E outro dia eles estavam respondendo uma pergunta que alguém mandou para eles de qual é a próxima grande inovação tática do futebol. Porque você teve o 4-4-2 e depois criou-se o 4-2-3-1 como um jeito de, né, ganhar do 4-4-2, depois veio o 4-3-3 ali do José Mourinho e depois... o 4-3-3 do Guardiola, que já era uma característica diferente, e aí os esquemas com 3 zagueiros têm estado muito na moda. Qual será o próximo esquema da moda? E a resposta que eles deram eu achei muito interessante, que é que o cara lá, o Alex Stewart, que é um dos analistas de tática deles, muito, muito competente,
falou que ele acha que a grande inovação dos técnicos de ponta hoje é você ter uma variação de vários esquemas de jogo diferentes durante o mesmo jogo. É você ter cada vez mais esquemas táticos treinados para serem trocados em alta velocidade no decorrer de uma partida. Você alternar entre linha de 5, linha de 4 e linha de 6, se for necessário, etc. E eu sinto que é isso que uma coisa, por exemplo, que o Palmeiras do Abel faz, que poucos times no Brasil fazem, e que eu espero começar a ver também em outros times agora, no Corinthians com o Vitor Pereira, no Santos com o Fabian Bustos, enfim. Que eu acho que é isso, é o que tem de mais inovador na tática, de ponta, digamos assim. No Flamengo do Paulo Sousa também, né? Mas é uma coisa que você, por exemplo, você observa muito no Tuchel, assim, do Chelsea, né? Acho que o melhor Chelsea, quando o Tuchel assumiu, era um time que mudava muito de característica, né? Sempre com a linha de 3, mas uma linha de 3 com variedades de jogadores, né? A presença do Filipe Elton, não. A presença do Chalobah, não. Enfim, que são jogadores que não são só zagueiros, né? E, enfim, eu acho isso bem interessante. O próprio Klopp agora, né, tem feito uma coisa do Henderson ocupar muitas vezes o lado direito e o Arnold vir por dentro. Então são coisas assim que realmente demarcam um momento do futebol. Né? É isso, mas acho que de derby estamos bem conversados. Na semana que vem a gente repercute, obviamente, o resultado e também repercute os resultados finais da fase de grupos, né, do estadual. Saberemos já quem foi rebaixado, quem foi classificado. Provavelmente já teremos tido até alguns jogos, né, do comecinho do mata-mata ali. Então falaremos mais sobre isso. Mas e agora, para onde vamos? Quer falar um pouquinho de Champions League, de repente? Que jogos você assistiu essa semana? O que você tem achado? Como é que tá? Essa semana, contra a semana passada, ficava puxada, né? No sentido assim, a semana passada teve uma Inter de Milão e Liverpool, e teve o Real Madrid e PSG. Assim, aí teve Bayern e Salzburg, que já estava decidido quando foi escolhido no sorteio, e Sporting Lisboa e Manchester City, que também era um jogo definido no sorteio. Eu acho que, assim, claro que a gente poderia falar do Real Madrid e do PSG, mas ao mesmo tempo todo mundo já falou sobre isso e, sabe, nenhum dos dois jogos, futebolisticamente, foram jogos que, puta, nossa, sensacionais, diferentes de Inter e Liverpool, com propostas diferentes, com jogadas, com alternativas, né? E aí, pô, falando dessa semana, Manchester United e Atlético de Madrid, né? É claro que o time do Simeone engoliu o time do United, na raça e na tática, né? O Cristiano Ronaldo não marcou contra o seu grande algoz, né? Contra o time que ele é o grande algoz do sua grande vítima, né? Sua grande vítima. Uhum. E o Manchester não tem nada além do Cristiano Ronaldo, né? Mas assim, eu queria saber de você, João, que futebol que te interessou assim desses times e, enfim, o que você pensa para as quartas de final? Olha, eu tive essa semana uma grande decepção, que foi o resultado do Ajax. Eu estava empolgadíssimo com o futebol do Ajax, assisti o jogo e foi aquele clássico. O Ajax amassou, não conseguiu fazer o gol, tomou um gol de bola parada e um abraço. Mérito do Benfica também, né? Também como se não jogou nada, não, chegou com um plano de jogo lá, executou. É um time bacana, um time interessante, mas é um time que a gente não imagina passando da próxima fase, né? Acho que é difícil de imaginar o Benfica chegando numa semifinal de Champions League. Enquanto que o Ajax eu achava que era um time que tinha um pouco mais de potencial para surpreender pelos talentos que tem ali e tal. Mas decepcionou em plena Amsterdão. Perdeu esse jogo do Benfica, tá eliminado. Esse foi meu grande desgosto, porque eu tava animado com a possibilidade desse Ajax ir mais longe. De resto, eu confesso que ontem o jogo do Lille com o Chelsea eu mal vi, porque senti que ali esse confronto já estava bem resolvido. Juventus e Villarreal eu vi um pouquinho mais, e impressionante como esse time da Juventus, apesar de tudo, né, apesar de ter melhorado nas últimas semanas, apesar de ter chegado o Vlahovic e tal, ainda é um time com umas dificuldades muito básicas ali, uns problemas de desequilíbrio de elenco
complicado, você tem que contar com jogadores na hora H ali que, no fim das contas, não tem nível pra estar jogando numa Juventus, numa Champions League, né? A gente estava conversando ontem, até eu e você, né, sobre o Morata. Eu não acho um péssimo jogador, não entro nessa onda também de... Às vezes tem esses exageros também de falar que o Morata é horroroso, que ele jogava ali no Juventude, sei lá. Não acho que é pra tanto, assim. Mas, de fato, você tem que contar com o Morata nesse momento de uma competição, num momento tão agudo de uma competição de nível tão alto, é complicado. E o Villarreal fez um jogo excelente, excepcional. O placar até nem traduz, né? Porque foi aquele clássico, enfim, o 3-0 sai no fim já, com o jogo já resolvido, com a Juventus se lançando para ataque. Não foi um jogo para 3-0, aquele 3-0 de autoridade, que faz um gol no começo, um gol no começo do segundo tempo e fecha o caixão no fim. Foi um jogo um pouco diferente, mas decepcionante da parte da Juventus também. E do futebol italiano, de modo geral, né? O futebol italiano não conseguiu colocar uma equipe na fase seguinte da Champions League. Mas eu acho que isso vai acontecer naturalmente também ao mesmo tempo, né? Acho que o Milan e a Inter é um bom time, acho que o Milan tá voltando a crescer. Sobre esse jogo, eu tinha a vívida certeza de que o Villarreal ia passar, até o primeiro gol do confronto foi o gol do Vlahovic, que foi um baita de um golaço, que eu falei, isso aí não, hein? E aí o Villarreal consegue seu empate jogando em casa. E aí ontem, né, você vê também, assim, cara, uma dependência absurda do Locatelli. O Arthur fazendo uma distribuição ali, mas, sabe, o Arthur, cara, é um jogador que eu acho que tá muito abaixo e eu sempre fui um fãzaço dele. Assim. Eu sempre achei ele Eu fiquei prestando atenção no Arthur até por causa da convocação recente. E, claro, que eu não vou ficar avaliando aqui por causa de um jogo, pelo amor de Deus. Mas é fato que o que eu vi nessa partida não contribui para justificar a escolha do Tite, sinceramente. Assim, achei uma partida bem nota 5 do Arthur, sabe? Não fede nem cheira. Assim. E aquele cara que é passador, né? Então ele se apresenta para receber e tal, só que, não tem... O passe nunca é para frente, né? E quando ele vai virar jogo, sai fraco a bola. Enfim, eu achei ele tecnicamente muito abaixo. E também o fato da Juventus sofrer muito com o Dybala nunca estar 100% disponível, né? E que poderia ser um ataque melhor, Dybala e Vlahovic, veja bem, né? O Dybala também é aquele cara que, não sei, parece que estagnou num certo ponto ali que não foi nem não foi, não é que flopou, mas também não virou uma super estrela, tem muito talento, mas tem muita lesão também. Não sei, é difícil, o Dybala é um jogador misterioso, difícil de avaliar, porque todo mundo sabe que bola ele tem muita, né? Mas parece que nunca engata ali de vez, né? Na carreira, assim, tem umas sequências boas, umas sequências ruins, umas sequências ausentes, enfim. Mas o fato é que a Juventus teve bastante volume de jogo até sair o primeiro gol pela Real. É verdade. Então, enfim, deu uma certa dose de azar ali também. O goleiro do Villarreal fez uma grande atuação. É Rulli? E sobre o United e o Atlético de Madrid, eu achei especialmente interessante o primeiro tempo desse jogo, porque, enfim, a gente sempre vê aquelas avaliações de senso comum sobre o trabalho de Simeone no Atlético, né? Você sabe retrancar e tá na hora de encerrar esse ciclo já. Você esquece de perguntar para o próprio torcedor do Atlético de Madrid se ele concorda com isso. Mas o primeiro tempo do Atlético foi um Atlético que jogou de uma maneira totalmente diferente do que esse senso comum sobre o trabalho de Simeone sugere, né? Jogou ali de troca de passes, de domínio de espaço, jogou muito futebol bonito, futebol muito bacana de assistir. E aí depois que fez o gol, de fato, aí fechou a casinha e vambora. Até porque você entregar a bola no pé desse United é pedir para os caras tropeçarem nas próprias pernas, porque esse United não faz ideia do que fazer com a bola no pé. Mas então também assim, estratégia válida e absolutamente normal no jogo de futebol. Griezmann virou, inclusive, ala direita no segundo tempo, né? Com muita competência, diga-se de passagem. O Griezmann é um cara que é muito bacana observar como ele, apesar de ser uma estrela, um cara vencedor de Copa do Mundo com protagonismo, um cara, né, concorrente já de bolas de ouro e tal. Ele é um cara muito dedicado ao time, acho que principalmente com o Simeone, né, que é um cara que ele confia demais, que confia demais nele. Muito se sacrificando ali pelo time. Me lembrou
o saudoso Samuel Eto'o na Internazionale de José Mourinho, né? Jogando praticamente de lateral esquerdo ali naquele confronto contra o Barcelona, em que ficou famoso por ter ali a Inter ter estacionado o ônibus e tal, mas sempre se esquece de falar que no primeiro jogo a Inter foi lá e meteu 3-1 com muita autoridade, né? Então se estava retrancando no segundo jogo é porque podia, porque tinha amassado no primeiro. Esse jogo assim também, o Atlético foi muito bem no primeiro tempo, podia ter feito até mais gols, e no segundo resolveu se resguardar. Acabou dando certo, acho que podia até ter sido um pouquinho mais propositivo, tentado resolver o confronto, porque não estava difícil, porque o time do United realmente estava lamentável. Mas fez essa proposta, o Griezmann sacrificou pelo time e jogou de ala direito, e deu tudo certo. O Atlético é sempre interessante de observar, eu gosto muito de ver jogos atléticos. Assim. Eu acho um time muito bacana de assistir, um time que tem muita alma, que tem compete muito sempre. Acho muito, muito interessante. E aí, bora ver o sorteio, né? Eu acho que temos aí 2 queridinhos do sorteio no momento, que são o Vila Real e o Benfica, né? Acho que todo mundo vai querer pegar um desses dois. Eles, inclusive, né? Pois é. Mas não são cartas fora do baralho também, né? Na verdade, são times muito interessantes. Eu acho que dependendo de quem pegar, eu acho que, por exemplo, o Atlético de Madrid é um que pode se complicar mais contra um desses dois, se acabar pegando o Benfica ou o Villarreal, que é o time que tem mais dificuldade de propor jogo. Eu acho que o Chelsea, no momento em que também não entra para um confronto contra o Villarreal ou o Benfica como uma barbada, obviamente, entra como favorito. Né? Acho que a dificuldade para esses times é se acabarem pegando um Liverpool, um Bayern, um Manchester City. Aí eu acho que realmente não dá para eles não. Mas podem complicar, dependendo de como for o sorteio. Só pra, assim, eu acho que a partida do Griezmann, ela foi especial, né, assim, e é uma história de amor o Atlético de Madrid, o Griezmann e o Simeone, acho que essas 3 peças se amam muito, porque, cara, o que o Griezmann jogou foi, ele deu uma assistência primorosa pro Renan Lodge, de direita ainda, e acho que o Atlético só não fez mais gols porque o João Félix, ele é um pouco penteia demais a bola, né? Mas o Atlético jogou muito bem. Enfim, sobre o sorteio, eu acho que, a gente podia ter finalmente um Bayern e Manchester City, né? Tudo bem, pode ser na fase seguinte, mas pelo amor de Deus, porque a gente a gente não teve esse confronto quando era o Hansi Flick, ou seja, o melhor Bayern dos últimos 5 anos, talvez, contra o Guardiola, num momento pior, assim. Agora, o Bayern do Nagelsmann não é o Bayern do Hansi Flick, mas é o Bayern de Munique, né? E, assim, esse confronto ele precisa acontecer em algum momento da história do futebol, senão é sempre essa expectativa, né? Porque falando de elenco e de coletivo, são os 2 melhores times. Claro, o Liverpool também consegue alcançar o nível desses times em diversas situações, afinal está competindo com o City na Premier League, e sempre, enfim, causa problemas ao time do Guardiola, e também já venceu o Bayern. É um time que, claro, compete com esses, mas, se você for falar de elenco, né, você tem um Gnabry, Coman, Sané, Thomas Müller e Lewandowski no ataque, é meio arrastado, né? E do outro lado você tem Rodri, tem o Rubem Dias, tem o De Bruyne, tem mais opção de elenco, com treinadores que, enfim, tem um time muito na mão, né? Então, assim, é um confronto que eu tô ansiosíssimo para assistir, seja nas quartas de final, seja na semifinal. Inclusive, quando sair o programa aqui, já terá havido o sorteio, né? O sorteio vai ser na sexta-feira pela manhã, então semana que vem a gente já vai repercutir, obviamente. Os confrontos estarão definidíssimos até lá. O que mais, Bento? Mais algo a pincelar aí sobre a Champions League ou seguimos? Queria ouvir seu favorito ao título. Assim. Meu favorito ao título? Cravar. Paz! Aí fica difícil, viu? Pelo seguinte, eu acho que os 3 melhores times do mundo hoje são o Manchester City, o Bayern de Munique e o Liverpool. Acho que isso não chega a ser uma opinião. Ponto pacífico. Não chega a ser uma opinião polêmica. O Bayern vem de algumas oscilações recentes, né? Não tem sido aquele rolo compressor. Até no alemão, o Borussia Dortmund deu uma encostada, tá? 4 pontos. Obviamente o Bayern vai ser campeão, pelo amor de Deus, né? Mas... E também confiar no Borussia Dortmund já é demais nessa vida, né? Mas deu uma encostada lá porque o Bayern teve alguns tropeços, tomou goleadas, sofreu empates, enfim.
Sinto que ainda está num processo que é normal também, primeiro ano de trabalho ali do Nagelsmann, um técnico muito jovem, muito, muito promissor, acho um gênio, pessoalmente, acho assim que tem tudo para ser um dos maiores técnicos do mundo, tranquilamente. Mas está ali num período um pouco de encaixe, de ajuste que não está no seu melhor momento de todos. Eu acho que desses, quem vem num momento melhor, apesar de ter dado umas tropeçadinhas ultimamente também, é o Manchester City. O Liverpool é que também assim, tem uma diferença grande na qualidade de quem enfrentaram, né? O City enfrentou o Sporting e o Liverpool enfrentou a Inter de Milão. Mas é fato que o Liverpool sofreu, e sofreu bem para passar pela Inter de Milão, enquanto o City passou voando pelo Sporting. Às vezes isso não é nem tão bom, né? Porque o Liverpool já chega com um pouco mais de casca e o City já chega achando que vai ser tudo desse jeito, vai meter 5x0 em todo mundo. Não sei. Eu tenho dificuldade. Eu ficaria, eu acho, entre City e Liverpool, sem deixar de citar o Real Madrid, porque não dá pra deixar, né? Não dá pra não citar o Real Madrid falando de Champions League. É um time de uma tradição de uma camisa absurda, o Benzema tá jogando uma barbaridade, o Ancelotti é um cara que conhece um pouquinho essa competição, né? Parece, eu ouvi dizer que ele Dizem, né? Então, eu acho que hoje em dia até colocaria o Real Madrid infiltrado no trio ali de favoritos. Por ser o Real Madrid, né? Basicamente. Por ser o Real Madrid, por ter o Benzema, por ainda ter, né, um meio campo formado por Casemiro, Modric e Kroos, que já ganharam essa bagaça 3 vezes. Acho que tem motivos para não descartar o Real Madrid. Eu tô acreditando na tríplice do alemão Jürgen Klopp, né? Já ganhou a Copa da Liga, talvez ganhe a Premier League e vai ganhar Que engraçado, porque é uma temporada que o Liverpool não começou dando pinta de que ia disputar todos os títulos, né? Começou mais devagar, não começou voando que nem outras aí. Começou com problemas, com lesões, com desfalques, com resultados piores e de repente engatou, e esse time, quando engata, esse time do Klopp tem uma casca, né? Tem uma dureza, assim, que nossa senhora, é uma dificuldade de jogar contra esses caras, bicho. Que nem o primeiro jogo contra a Inter de Milão, acho que foi um exemplo bom disso. O Liverpool jogou pior e ganhou de 2x0. E esse é um time que é capaz de fazer esse tipo de resultado com alguma regularidade, não foi um acaso do destino. É um time que é capaz de, jogando pior, não estando num bom dia, com o outro time jogando bem, ganhar de 2x0, porque... Contra o Arsenal foi a mesma coisa, o Arsenal estava fazendo uma partida excelente, e o Liverpool foi lá, foi uma enfiada do Thiago Alcântara que não estava fazendo nada no jogo, para um jogador que não estava fazendo nada no jogo, que foi o Diogo Jota, o cara foi lá e botou no gol, tipo assim, tudo bem, teve até ali uma falhazinha do Ramsdale, né, mas, gol, e aí sai mais um, mas né, acabou o jogo. Esse time do Liverpool, ele é capaz de arrancar vitórias mesmo em situações improváveis. Eu acho que isso é uma coisa que vale muito nessas fases da competição. É uma coisa que eu não sinto que o Bayern tem sido capaz de fazer, por exemplo. Por isso que eu vejo o Liverpool um pouco acima eu vejo o Bayern um pouquinho abaixo desses dois aí, do Liverpool e do City no momento. Mas ainda tem coisa para acontecer, né? Ainda tem muita coisa pela frente. Última coisa, e também acho que tem uma coisa que o Guardiola ele costuma desgastar muito o time na janela de janeiro e dezembro. Então, o time ele começa o ano, fevereiro, março, meio cambaleante, né? Eu acho que tem tudo para retomar. Acho que o Guardiola vai também ir mudando as peças aos poucos, peças que vão estar melhor fisicamente e mais bem preparadas. Mas isso acontece com o City, né? Às vezes, chegar na fase final da Champions tendo feito uma Premier League impecável em janeiro, né? Então, isso também contribui contra o Careca, assim, né? Que é uma escolha que ele faz e que eu não sei quanto que isso vai repercutir no restante do ano do Manchester City. Pode ser que o City vença tudo e acabou. Mas vamos ver, né? O Guardiola tem esse histórico de overthinking na hora H da Champions League ali. Vamos ver se vai acontecer novamente, vamos ver quem que eles vão pegar. Enfim, tô animado pra essa Champions. A partir do sorteio de amanhã vamos ter muito mais assunto para conversar por aqui. Mas e agora, Bento? Para onde vamos? Bom, acho que você precisa você que introduz esse assunto, porque vamos falar dos gols oficiais do Cristiano Ronaldo e a comparação com Edson Arantes do Nascimento, né? Essa história dos gols oficiais. Pois é. Então, esse negócio, eu já vou pedindo perdão ao ouvinte do podcast Corneta desde já, porque
Sinto que talvez eu me empolgue e saia falando demais, porque é um assunto que mexe muito comigo. Eu acho que tem dois episódios aí que se relacionam. Eu sinto que se relacionam, apesar de alguns negarem, já explico, que aconteceram ao longo dos últimos tempos aí, no noticiário futebolístico. Um deles foi o Cristiano Ronaldo ter ultrapassado o Pelé, aliás, ultrapassado o Bica, né? Já tinha ultrapassado o Pelé na conta dos gols oficiais, passou dos 800, e se tornou o jogador com mais gols oficiais na história do futebol. E o episódio seguinte, mais recente, foi o Jamie Carragher, ex-zagueirão cintura dura do nosso Liverpool, declarando ali em tom de... Quem? Pois é, o famoso quem, né? O famoso quem. Declarando ali em tom de deboche, de brincadeira, numa mesa redonda ali com o Gary Neville, com os outros caras ali na Sky Sports, que ele acha que o Pelé, a história do Pelé ter 1000 gols é meio mito, que ele não acredita muito, que é um negócio meio esquisito e tal, como se fosse uma coisa distante, pertencente a uma era passada, uma coisa pré-histórica quase. E eu acho curioso, porque essa fala do Carragher gerou uma repercussão imensa e mais ou menos unânime, no sentido de quem é esse cara, o que ele está falando do Pelé, o Pelé é o rei do futebol, o Pelé sozinho tem 3 vezes mais Copa que esse paizinho de vocês aí, os caras inventaram o jogo, não sabem jogar, mas acho que ainda pode falar a respeito, 1 milhão de coisas assim, válidas, perfeitas, maravilhosas, tudo de bom. Pra mim, fazer bullying com inglês no futebol é absolutamente correto, moral, belo e moral. Agora, o que me pega é que alguns que fizeram parte desse esforço de bullying cibernético coletivo contra o Jamie Carragher, merecido, de passagem, na semana anterior estavam reproduzindo de forma acrítica a narrativa dos gols oficiais do Cristiano Ronaldo e do Cristiano Ronaldo ser o maior artilheiro da história do futebol, coisas assim. E eu sinto que essas pessoas não enxergam a ligação que existe entre as duas coisas. E isso me preocupa. Isso me preocupa porque até mesmo jornalistas muito competentes, pessoas que manjam muito de futebol, pessoas cujo trabalho eu admiro, estavam nessa. Como, por exemplo, o Bruno Formiga, como, por exemplo, o Vitor Sérgio Rodrigues, com quem até tive uma breve interação no Twitter a respeito disso. Porque eu sinto que da parte deles existe uma interdição do debate, no sentido de que eles tratam a causa dos gols oficiais como se fosse olha, é um fato, não tem o que fazer a respeito, são apenas fatos, são fatos objetivos. Como se o tal do critério dos gols oficiais, estabelecido pela FIFA, fosse um fato da natureza, como o sol é quente, a água é molhada, e os gols oficiais são os gols oficiais. Eu acho isso muito complicado. Né? Não se trata de um fato, de uma lei da natureza, de uma verdade universal. Se trata de uma categoria e de um critério que são criados por seres humanos, por instituições humanas, que têm significados políticos, que têm significados históricos, e que podem e devem ser discutidos. Eu não estou falando aqui, não quero justamente cair no erro, né, no sinal trocado e falar que a minha opinião a respeito é factual, verdadeira e científica, porque eu sei que ela não é. Eu estou admitindo isso. E eu acho que o primeiro passo para a gente começar a discutir alguma coisa nesses termos é não entrar nessas de verdades absolutas. Eu tenho minha opinião a respeito, mas para além de ter minha opinião a respeito, eu acho que a gente precisa ter essa conversa. Interditar a conversa assim a priori, falar que não são apenas fatos, como se o que a FIFA fala de repente virou lei de Newton, eu acho meio absurdo, cara. Reproduzir uma parada de uma forma muito, como eu já falei, de uma forma muito acrítica, uma forma muito sem nuance, sem abrir a possibilidade de discussão, porque, pô, cara, é o seguinte, e agora falando um pouco mais da minha opinião a respeito, eu não consigo deixar de achar problemático um critério que determina o que são gols oficiais e o que não são, que coloca, por exemplo, jogos amistosos entre seleções, como jogos em que os gols contam, né? Os gols entram na conta, aumenta o numerinho ali, mas jogos amistosos entre clubes não.
sejam eles quais forem, seja um amistoso de bairro, seja não sei o quê, ou seja um torneio Teresa Herrera, por exemplo, ou um Ramon Carranza, torneios amistosos importantíssimos, né, de muita tradição, que juntavam os melhores times do mundo. Também tenho dificuldade de aceitar como perfeito um critério que gera distorções, como um gol num amistoso de seleções contra Gibraltar, valer, tá na conta, pode anotar. E um gol contra, justamente, digamos, um Barcelona no Teresa Herrera, não. Eu acho que é uma distorção. Existe uma desigualdade aí. A gente precisava parar para pensar, conversar enquanto comunidade futebolística, enquanto pessoas que vivem o futebol, porque o futebol não pertence à FIFA, o futebol pertence a nós. E eu acho que isso deveria ser, né? Às vezes parece que o futebol pertence a quem manda no futebol. E se for assim, meu amigo, a gente está perdido. Então a gente tem que minimamente reivindicar essa parada, porque quem faz essa parada acontecer é a gente. É a gente que é apaixonado por isso, é a gente que vive isso, é a gente que conversa sobre isso, faz podcast sobre isso, conversa sobre isso o dia inteiro no grupo de WhatsApp. Então vamos nos apropriar um pouco mais do que é nosso, sem deixar na mão dos outros desse jeito assim, tipo, a FIFA falou, tá falado. Eu acho isso uma besteira. Vamos abrir essa discussão, galera. Vamos conversar. Eu acho que é difícil. Eu vejo problemas sérios nesse critério, nessa categoria, nesse jeito de separar as coisas. Eu acho que a gente poderia inventar um jeito melhor, jeitos melhores. Mesmo nome, jogos oficiais. Gente, o que é o contrário de oficial? O contrário de oficial é pirata, é clandestino. E as palavras têm significados, e o significado das palavras tem importância, tem peso. Não é qualquer coisa você chamar de oficial e não oficial. Entendeu? E é isso, o nome também tem um significado histórico, um significado político, é uma escolha que se faz, uma escolha que foi feita por pessoas e que a gente pode e deve discutir. Porque é isso, justamente o contrário de oficial é o pirata, é o que amador, né? É o que não é profissional. E eu tenho dificuldade de aceitar que jornalistas, principalmente brasileiros e gente muito competente que manja tanto de futebol, se sinta tão confortável em tratar como verdade uma narrativa que, no fim das contas, contribui para um processo de apagamento e de desvalorização histórica da era de ouro do nosso futebol. Da época em que o nosso futebol era o melhor do mundo. Da época em que o Campeonato Paulista tinha uma quantidade de craques por metro quadrado 17 mil vezes maior do que o Campeonato Inglês. Era um campeonato muito melhor do que o Campeonato Inglês. Eu não tenho, assim, a menor problema em falar isso. Eu não acho que seja nenhuma polêmica. O Campeonato Carioca e o Campeonato Paulista em 1962 eram muito mais fortes que o Campeonato Inglês. Em 1980. Em 1980, em 1990. Tipo, veja bem. Olha quem jogava em cada um. Olha quem jogava em cada um, meu amigo. O Campeonato Carioca tava lá. Didi, Garrincha, Nilton Santos, Zagallo. O Campeonato Inglês era quem? Me ajuda aí, né, meu? Pelo amor de Deus. Enfim, e eu acho George Best e seus Blue Caps, né? Pois é. Eu acho complicado que não se tenha essa visão do quanto uma coisa vai dar na outra, no fim das contas. Porque você reproduz acriticamente esse termo, gols oficiais, sem questionar, sem parar pra pensar no que é uma coisa e o que é outra, sem perceber o quanto isso contribui para que, no fim das contas, por mais que não seja a sua intenção, ou seja, o que você está fazendo, e se alguém te acusar disso, você vai ficar extremamente indignado, falar que não, veja bem, nossa, não estou fazendo isso, não estou diminuindo o Pelé, o área de ouro do futebol brasileiro. Amigo, você tá. Tem um filme muito, 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 muito bom, não posso recomendar o suficiente, do Paulo Júnior, que é um cara que eu sou fãzaço, no Twitter, falando sobre tudo isso que eu tô falando aqui, e que ele encerra ali com uma que eu achei ótima, que é: os Carragers estão entre nós. E os Carragers que estão entre nós, às vezes nem percebem que estão sendo os Carragers entre nós. Porque acham que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, o que o Vitor Sérgio me respondeu ontem no Twitter foi isso, não. Porque ele falou lá, o Pelé é o rei, o Carragher é quem? Eu falei, beleza, mas olha, você podia também se ligar do quanto você ficar reproduzindo essa narrativa outro dia aí dos gols oficiais contribui para falas como a do Carragher. E ele falou, não tem nada a ver com uma coisa com a outra, são dois fatos. Eu não acho que sejam dois fatos. Porque eu acho que os gols oficiais não são um fato, são uma construção, como eu falei até agora, tudo isso aqui é uma construção histórica feita por pessoas. E
E também porque eu acho que não são coisas assim tão separadas. Porque as pessoas que têm alcance reproduzindo essa coisa, Cristiano Ronaldo, maior artilheiro, gols oficiais, aí a coisa dos gols oficiais vai ficando até meio esquecida, meio de lado, aí vai... De repente o Cristiano Ronaldo, maior artilheiro, acabou, entendeu? E aí sobre os gols do Pelé, a galera vai falar, mas o Pelé contou gol pelo exército, pelo não sei o quê. Bicho, tira esses gols, tá tranquilo, pode tirar. Tira esses gols aí, que todo mundo tem. Ah, o Pelé contou gol até na base. Tira. Eu faço esse desafio. Tira esses gols e vê quanto sobra, e vê se não é mais. Vamos, assim, usando um critério um pouco mais nuançado, vamos pegar esses amistosos contra grandes clubes europeus, esses torneios amistosos que eram muito importantes. O Santos deixava de disputar competições, deixava de disputar Libertadores para jogar esses amistosos. Esse é outro grande problema dessa narrativa, que é o anacronismo, que é tratar amistosos de hoje como amistosos de ontem. São coisas extremamente diferentes. Amistoso de clubes hoje é uma coisa que tem um peso muito diferente no futebol do que tinha 40, 50 anos atrás. O amistoso de clubes, esses amistosos internacionais, esses torneios amistosos que eram jogados lá na Europa, etc e tal, eram importantíssimos, era uma medição de forças das grandes escolas do futebol, para além dos jogos entre seleções, que eram muito poucos naquela época. E eram muito raros, muito infrequentes, praticamente só na Copa do Mundo seleções de continentes diferentes se enfrentavam. Nesse meio tempo, as medições de forças entre as grandes escolas do futebol, entre a escola europeia e a escola sul-americana, entre um Brasil e uma Itália, uma Argentina e uma Espanha, eram nesses amistosos de clubes, e é assim que eles eram enxergados, é assim que eles eram divulgados, é assim que eles eram considerados. Então não dá pra gente achar que é a mesma coisa que a Copa da... Como é que chama aquele... Uma Florida Cup. Porque não era. O Ramon Carranza não é a mesma coisa que a Florida Cup. E tratar como iguais só porque ambos se chamam, são amistosos entre clubes, é de um anacronismo bizarro, é de uma falta de análise histórica, de contexto absolutamente bizarro. Enfim, eu tô no meu não, tudo bem. Meu desabafo aqui, porque esse assunto me pega muito. Então é o seguinte, os gols do Pelé, esse que a galera fala, os gols do exército, os gols na base, os gols no combinadão de não sei das quantas do bairro, cara, pode tirar esses gols aí. Deixa só os gols contra o Bayern de Munique, contra a Inter de Milão, contra o Benfica, contra o Real Madrid, contra o Barcelona, contra o Ajax. E eu aposto quanto vocês quiserem, que ele vai dar uma quantidade surreal de gol. Surreal. E assim, não é acreditável. E assim, acho que tem algumas coisas, né? A primeira é tipo, e é isso, porque muitos argumentos que jornalistas utilizam é para dizer que o jogo é mais difícil atualmente. Cara, em termos táticos, enfim, físicos, etc., você tem, claro, uma dificuldade Y, mas isso não anula que quando Pelé jogava, quando Maradona jogava, quando Garrincha jogava, existiam outras dificuldades que, de alguma maneira, enfim, elas também eram dificuldades, sabe? Mesmo que, enfim, você não tivesse o ápice da tática como você tem hoje, você não tivesse um time como o do Guardiola, por exemplo, mas, cara, você tinha dificuldades, você tinha outros problemas, você tinha gramados piores, por exemplo, e você precisa... Sabe, por exemplo, ontem eu fui jogar na chuva, e para você dominar uma bola numa terra totalmente esburacada, molhada, etc. Eu joguei na chuva ontem, também tive uma atuação lamentável, porque eu sou goleiro e a chuva acaba com a minha profissão. Nossa, não tava conseguindo dominar a bola ontem, mas é isso, assim, sabe? Tipo, enfim, eu acho que isso são dificuldades também do jogo. Claro, assim, se você colocar nesses termos, tal, tipo, todos são muito mais bem preparados atualmente, etc. E, cara, em nada isso anula o feito do Cristiano Ronaldo, esse é o ponto, tipo, parabéns, sabe, tipo, legal, né? A questão não é diminuir o Cristiano Ronaldo jamais. Exato, jamais. E assim, e acho interessante que o São Paulo coloca essa coisa da categoria, né? Porque, assim, são escolhas do pensamento, do espírito, né? São escolhas humanas e que elas passam também por um processo histórico que tem a ver com a maneira como a Europa se coloca enquanto grande mentora do mundo ocidental. Enquanto o centro do futebol, né? Enquanto o centro de tudo, na verdade, né? De onde emana todo o conhecimento e de onde emanam todas as chancelas. É quem tem o selo ali para dizer o que é oficial e o que não é. Então, assim, você entra na Wikipédia de qualquer jogador brasileiro,
na continha de gols final ali, os gols em campeonatos estaduais não valem. Não estão lá. Que história é essa? Por quê, né? Como assim? Assim, e da Copa da Liga Inglesa contra o não sei das quantas... Contra o Nottingham Robbers of the Hill lá, pô, tá valendo. Tá exato. A Copa da Liga Inglesa, porque assim, não é nem a Copa, a Copa da Inglaterra, que é um campeonato melhor. A Copa da Liga Inglesa, que é um campeonato totalmente fraquíssimo, né? Que, assim, um campeonato que tem muito time que nem se importa em vencer. E vem falar dos estaduais, que até outro dia eram campeonatos excepcionais. Né? Eu acho que essa talvez seja a principal falácia que precisa ser discutida e precisa ser derrubada. De que os gols oficiais, e a impressão que se passa quando se fala de gols oficiais é essa, porque o nome oficiais carrega esse peso, de que os gols oficiais são automaticamente mais importantes, significativos, difíceis, desafiadores, né? Essa palavra carrega tudo isso, do que os gols não oficiais. E isso não é verdade. Isso simplesmente é uma distorção gigantesca. Precisa ter uma análise um pouquinho mais nuançada e detalhada. Do que é um gol não oficial pode ser muitas coisas. Um gol oficial também pode ser muitas coisas. A gente precisa ter um critério um pouquinho mais refinado do que esse. Para aferir a importância e o peso de um ou de outro. Porque senão fica uma coisa muito arbitrária. E que nessa arbitrariedade sugere, também não estou fazendo nenhuma teoria da conspiração aqui, mas assim, às vezes me sugere um pouco que é feita deliberadamente para apagar certas trajetórias, certas histórias. Porque por que será que o Pelé marcou mais de 500 gols em amistosos jogos não oficiais? Por que será que o maior jogador da história do futebol, na opinião de alguns pode não ser, ok, beleza, o maior jogador da história do futebol brasileiro, um dos maiores da história do futebol, um cara que ganhou 3 Copas do Mundo, o atleta do século, por que será que ele jogou essa quantidade de amistosos jogos não oficiais? É porque eles eram desimportantes? É porque ele era um peladeiro? Ou é porque esses jogos tinham um significado na época? Não é que é o Túlio Maravilha, né? Não é, exatamente. Tipo, assim, não é, a gente não tá falando do Túlio. Assim, e acho importante dizer também, para os ingleses aí, é que, assim, tem o principal responsável pela popularização do futebol, tem nome e sobrenome, que é o Pelé. Assim, no sentido, você tem filme que se passa no Irã, que tem foto do Pelé no quarto do menino, sabe? São coisas que, enfim, acima de tudo, é uma pessoa que fez o futebol ser como ele é. Então, não é qualquer coisa. E quando você fala assim, não, a Europa faz isso, mas a Inglaterra em especial, porque a Inglaterra, de alguma maneira, parece que tem a necessidade de se valorizar enquanto potência esportiva. E claro que sua liga é ótima, eu particularmente adoro, etc. Mas é isso. Cara, é uma liga que não tinha importância 20 anos atrás. É uma liga que foi mudando ao longo do tempo e que E que, inclusive, internamente também tem um processo lá de anacronismo, de apagamento histórico, justamente de tratar como se o início da era Premier League apagasse os mais de 100 anos de campeonato inglês que vieram antes, né? Então, tal cara é o maior artilheiro da história da Premier League. Beleza, mas a Premier League começou em 92. E quem que tava jogando bola aí antes? Era ninguém? Era não oficial? E eu acho que falta um pouco sei lá, de malícia em perceber onde que essas coisas vão dar. E que essas coisas, né, podem dar em coisas muito ruins. Porque aí assim, cria essa Superliga já, né? Tentou de novo, consegue. Os gols que eram feitos antes não vão ser não oficiais também? Só vai valer os gols feitos a partir da criação da Superliga? Né, os gols do Messi e do Cristiano em algum momento vão ser diminuídos também, lá no futuro, quando tiverem outros jogadores e outros critérios e outras organizações vão falar, não, mas esse cara ficava fazendo gol no Getafe, no Eibar, no Elche, agora a gente tá aqui na Superliga que só jogam os maiores times do mundo. Então, obviamente que esses gols têm que valer mais, então vamos criar aqui um critério que faça com que esses gols sejam... Eu não acho nenhum absurdo especular que é para aí que a gente tá indo nesse caminho, entendeu? Porque é fácil desvalorizar os feitos de alguém quando você escolhe o jeito certo de colocar. E eu acho que não será, justamente será fácil desvalorizar até os feitos de Messi, de Cristiano, de jogadores contemporâneos, daqui a 20, 30, 40 anos, quando a organização do futebol talvez seja outra, e ficarem olhando a lista de gols deles ali e ver que o Messi fez, sei lá, uns 20 e tantos gols no Levante. Falar, tá de brincadeira, né? Aí não vale, né? Porque aí vem o Pelé, fez tanto de gol na Ferroviária. Que palhaçada é essa? Estão sujeitos a sofrer a mesma coisa no futuro. Enfim.
Eu Não acho, é. pra mim, o que me entristece mais assim, é menos a coisa dos ingleses, porque inglês também, pelo amor de Deus, mas... Tô brincando, tá, gente? Não é inglês de modo geral, mas é que a visão dos ingleses a respeito do futebol me irrita profundamente. Eu não quero ficar soando um negócio Essa coisa do xenofóbico mesmo. Pelé, e essa coisa do Pelé, ela aparece repetidamente, não é um Exatamente. Eu fato não quero que isolado, fique como né? se fosse soasse como uma xenofobia gratuita da minha parte, pelo amor de Deus. Mas o que me entristece mais são os jornalistas brasileiros embarcarem nessa dessa forma acrítica, sem perceber a ligação entre as coisas. E afirmando que são apenas fatos separados. Isso é a parte que me pega mais. Assim. É... Bom, João, acho que é isso, né? Só queria falar que também a forma desrespeitosa como o Jamie Gallagher e o Neville, o Neville, Neville Longbottom, o Gary Neville, É o Gary Neville. o Gary Neville se falaram do Pelé de maneira muito jocosa e, enfim, o Pelé parecia uma espécie de Zé Canjica, né? Enfim, eu fiquei bem incomodado também, né? Da vontade de mandar esse cara para qualquer lugar, assim, né, bicho? Porque, enfim, cara que também tem uma história até massa no Liverpool, etc., mas que é um cara quase que desimportante para a história do futebol mundial. Então, enfim, também ele vai dar risada do Pelé, acho que é um pouco, né, uma coisa que me Não, deixou é bem bem ridículo, puto, é bem assim. ridículo. Deixou bem puto. Ó, eu queria, talvez para encerrar esse assunto, que já estamos chegando perto de uma hora de programa aqui, ler o fio que eu falei do Paulo Júnior, que eu acho que sintetiza isso tudo de forma muito elegante, porque o Paulo é um cara que escreve muito bem, e eu, enfim, assino embaixo aqui, tranquilamente, cada palavra do que ele escreveu. Que é o seguinte: não dá pra achar que tá valorizando o Pelé e seguir usando o jogo oficial. É contraditório. É tratar a elite da época como jogos piratas, peladas clandestinas ou à margem da legalidade. Tem uniforme, tem súmula, tem árbitro, tem bilheteria, chancelado por federação. Meu, a gente tem que negar esse termo. Urge negar o termo. Eu até entendo o inglês achar que a vida é chá da tarde, Copa de quarta e Liga de sábado, mas porra, a gente, cara, eu fico indignado que alguém possa ter se apaixonado por futebol no Brasil e achar mesmo que o Pelé tava fazendo um jogo menor. Então, se você faz mesmo questão de separar os jogos do Pelé, 50 anos depois, como quem escolhe feijão, vai lá. Santos e Mogi, Paulistão, vale. Santos e Real Madrid, amistoso, putz, não vale. Ok, mas pelo menos para de usar esse termo oficial, que é errado histórica e tecnicamente. Enfim, somos colônia, cabeça de colonizado, formação eurocêntrica passiva. Se o Gerd Miller jogava liga e o Pelé jogava amistoso, bicho, parabéns pros dois. Cada um jogou na sua elite possível. Aliás, que bom que o Pelé tava no Santos, né? Ufa. E no fim é muito revoltante, porque se tem um assunto que a gente podia ser mais autoconfiante e propositivo para pautar a discussão mundial, era no futebol. Mas não, fica aí fortalecendo a ideia de que o Pelé estava fazendo o gol menor, com asterisco. Os Carragers estão entre nós. Um último detalhe curioso. As pessoas acham mesmo que ofendem chamando de viúva do Pelé ou semelhantes. Sinto informar que todo mundo que nasceu no Brasil e já trocou meia ideia sobre bola é herdeiro do legado de quem simplesmente foi o próprio futebol em carne e osso. Então, assim, pra mim, não tem como resumir melhor. Eu fiz aqui um desabafo de, sei lá, 20 minutos sem parar. O Paulo falou de forma muito mais elegante nesse textinho dele. Acho que fica como um bom resumo e encerramento dessa discussão. Pois é, cara. E assim, só para não perder de vista, já introduzindo um pouco o nosso próximo assunto, o Olímpia, quando fez seu estádio, né? O estádio Manuel Ferreira, antigo Manuel Ferreira, em 1964, chamou o Santos Futebol Clube para fazer um amistoso para abrir o estádio. E, enfim, um time que é tricampeão da América, um time que tem muita relevância aqui na nossa quebrada latino-americana. E, cara, é um time que enfim, né? Só para retratar um pouco o fato, né? E para já introduzir nosso assunto, que foi nosso Fluminense, o tricolor carioca, foi eliminado da fase preliminar da Libertadores e vai disputar a Sul-Americana. João, rapidinho falar sobre o resultado que a gente já precisa ir fechando. Eu, infelizmente, não consegui assistir o jogo do Flusão, vi só os melhores momentos depois. Tava lá jogando bola na chuva, sofrendo. Mas
é uma coisa que eu já falei numa edição anterior aqui, né, do podcast Corneta, se não me engano, naquela em que a gente conversou com o Bernardo Ramos, que por mais que desse para fazer elogios a esse início de trabalho avassalador do Abel Braga no Fluminense, né, emendando vitórias seguidas e bons resultados e tal, eu falei, agora é muito complicado avaliar com esse parâmetro desses jogos de início de ano, de Campeonato Carioca, de pré-Libertadores. Vamos com calma, vamos ver o que acontece quando pega uma pedreira um pouco maior. Claro, tinha ganho do Flamengo já, mas assim, gente, campeonato estadual tem que ter calma na hora de avaliar as coisas pelo parâmetro do campeonato estadual de hoje em dia, deixamos claro. Não estou falando dos campeonatos estaduais dos anos 60 aqui, só para deixar claro. O campeonato carioca hoje é um campeonato muito fraco. E deu no que deu, né? Não sei quantas vitórias seguidas, aproveitamento maravilhoso, tá? Esse time cheio de medalhão. O time do Fluminense é uma loucura, cara. Essa escalação é uma loucura. Vou até abrir a escalação de ontem aqui, pra gente ver quem entrou, mas enfim, eu sei que é o Fábio no gol, é Felipe Melo no meio, é William Bigode. Ó, vamos lá, o Fluminense entrou ontem com Fábio, Nino, que foi expulso de maneira bastante infantil, apesar de ser um bom zagueiro, gosto, né? Felipe Melo, David Braz, Calegari, Martinelli, André e Cristiano, Arias, Luiz Henrique e Cano. É uma mescla muito doida de uns caras muito medalhão com uns caras muito moleque, que até pode ser interessante, mas eu acho uma montagem de elenco um pouco esquisita, assim. Eu acho que falta um pouquinho de equilíbrio, né? Um pouquinho de recheio nessa história. Só ou uma são os coisa, caras que são muito, muito medalha, ou são os caras que são muito, muito verde. Enfim, diga. Só uma coisa, João. O Roberto Tobar, que é um árbitro terrível, assim, eu acho que é um dos piores árbitros que apita na Libertadores, é o Roberto Tobar. É aquele que expulsou o Gabriel Jesus na final da Copa América, com o Gabriel Jesus não fazendo nada. É ele, é esse cara. O Roberto Tobar errou no primeiro lance, que foi o gol do David Braz, que ele disse que a bola tinha batido na mão e bateu no peito, e foi gol do Fluminense. E esse pênalti do Nino, o que acontece? O que a regra diz? A regra diz que, 2 pontos, se você não disputa a bola dentro da área, você não toma cartão vermelho, você toma cartão amarelo, porque você não vai ter punição dupla, né? Punição dupla, você vai tomar cartão amarelo. Então isso também foi um erro, e é um erro gravíssimo, porque você dá o pênalti e a expulsão. Então, é diferente do lance do Velasquez, que foi realmente quase uma agressão dentro da área. Não, e o lance do Velasquez, na verdade, ele tomou o segundo amarelo, né? Ele tinha tomado o primeiro amarelo dando um outro golpe de karatê fora da área, já era para ter tomado o vermelho naquele, porque aquele foi fora da área e foi uma agressão bizarra. E aí, não satisfeito, foi lá e deu outro. Aí esse foi dentro da área, segundo amarelo, expulsão, pênalti. Então, o Tobar, ele errou assim, né? Realmente um dos piores juízes da Copa Libertadores. Agora, o que o Fluminense não jogou ontem, eu também vi os melhores momentos, mas eu vi um pouquinho do jogo agora de manhã. E, cara, assim, é aquela coisa, né? Joga aí, pô, tá 3-1, aqui é festival, né? O defensor de Del Chaco é totalmente ensandecido com o jogo, Fluminense não jogando nada, e aí sai o primeiro gol, bom, acabou, né? No sentido assim, agora você abriu espaço pro time da casa passar o porque carro. sai o gol junto com a expulsão, não é isso? Então. O segundo gol, né? Aí complica-se tudo. Enfim, é complicado, né? Agora o Fluminense vai jogar a Sul-Americana, apesar de ter feito um investimento muito alto nesse elenco, né? Altíssimos salários, pô. Cano, William Bigode, o próprio Felipe Melo, o Natan, que veio do Galo, que nem entrou ontem. São caras com salários altos, investimentos consideráveis. E tem que ver o que vai ser do resto da temporada do Fluminense, diga. Não, só dizer também que o Fluminense pegou o Milionários e pegou o Olímpia, que são 2 times. O Milionários não tá na Libertadores, acho que, faz um tempo. E o Olímpia não tem feito nenhuma campanha que você fala, pô... tradicionalíssimo, né? Tradicionalíssimo o Olímpia, mas de fato não tem feito campanhas de seus olhos nos últimos anos. O América, no entanto, pegou o Guarani, que está sempre jogando fase de grupo, fase preliminar da Libertadores, então é um time que sabe, inclusive eu tenho uma experiência com o Guarani,
Né, e o Bobadilha, claro. Mas E pegou o Barcelona semifinalista. Exatamente, foi semifinalista no ano passado. Então, o Fluminense realmente desperdiçou uma oportunidade de ouro, porque a chave não era difícil, não. Inclusive vale ressaltar, vale exaltar o feito do Mequinha, do Coelhão, né? Coisa incrível. Ambos em disputa de pênaltis, mas no caso do América os batedores foram competentes e o Jailson da Massa catou. E no caso do Fluminense, justamente os mais experientes, os medalhões, os que ganham os altos salários, os que chegaram para dar esse estofo ao time, foram os que perderam os pênaltis, né? O William Bigode e o Felipe Melo, que particularmente eu e todas as pessoas de bem desse país devem ter ficado muito, muito contentes de ver o Felipe Melo se ferrando. Outro pênalti que ele errou que também foi uma alegria geral da nação foi aquele contra o Ali no outro Mundial disputado pelo Palmeiras, né? Inclusive recomendo fortemente um corte de Casemiro Miguel, que assisti ontem à noite, o gênio Casemiro Miguel, o maior comunicador desse país, em que ele conversa com o Felipe Melo ao vivo no stream. Não é o Felipe Melo de verdade, tá? Já vou adiantar aqui. Mas o cara lá vai lá e bota uns sons de cachorro latindo. É espetacular. Casemiro e Miguel sempre vale a pena. Eu vejo alguma coisinha do Casé eu tenho criado esse hábito de ver todo dia antes de dormir alguma coisinha do Casé pra melhorar meu dia, pra dar aquela, sabe, fechar meu dia com um pouco de alegria. É isso, né? São Paulo também venceu o Manaus, poderoso Manaus no Morumbi. E, enfim, segue para a próxima fase da Copa do Brasil. Acho que sim, acho que por essa semana estamos conversados. Semana que vem vai ter muito, muito, muito assunto aqui no nosso podcast, no Podcast Corneta, na edição de número 12 que vem aí. Vai ter rolado o sorteio da Champions, os estaduais vão estar entrando nas suas fases decisivas, segue a Copa do Brasil, segue a Libertadores, enfim, não vai faltar pano pra manga pra gente discutir aqui no próximo episódio. Esperamos que com o retorno do Rafa, né, a gente precisa fazer uma edição com... Faz um tempinho que a gente não consegue fazer uma edição com o time completo, né? Nós três, Então esperamos que semana que vem a gente consiga. E muito obrigado a quem acompanhou a gente até aqui, quem me aguentou desabafando meu desabafo ranzinza a respeito de gols oficiais. E nos vemos na semana que vem. Não esqueçam de dar todas as curtidas, todos os likes, todas as inscrições, todas as coisas, os sininhos, as notificações, etc. e afins. E nos vemos na próxima, galera. Falou, Bento, dá aí seu destaque final. Valeu, galera. Bom, todos os corintianos que estão aí acompanhando, cara, amanhã, quando sair esse programa, a gente vai estar alegre que a gente causou a primeira derrota do Palmeiras no Campeonato Paulista e a segunda derrota no ano, tá bom? Um abraço a todos e muito boa semana para quem estiver assistindo. Falou!